Fala galera, tudo bem? Bom, hoje tô aqui com algumas anotações. Tive um dia bem tranquilo na escola hoje, de novo reunião de manhã, serviu pra gente alinhar algumas coisinhas e depois a gente foi pra luta e minhas aulas hoje foram bem tranquilas. E só teve uma questão hoje que foi na verdade o que me levantou o ponto pra vir aqui conversar com vocês, ou comigo, e poder falar um pouquinho do ChatGPT, né? Eu acho que todo mundo já escutou isso. Para quem não escutou, vou dar uma introdução rápida daqui do que é, mas hoje eu acho que toda a escola aí está discutindo, né, o quanto o ChatGPT vai ajudar ou atrapalhar o professor, o aluno, o ensino, a educação, enfim. Bom, primeiro a gente está numa constante mudança aí, né? Eu acho que a gente não pode negar de que as coisas mudam muito rápido, a tecnologia tem invadido cada vez mais as escolas. O meu mestrado, por exemplo, 10 anos atrás já, quando eu terminei o meu mestrado, que eu pesquisei se os professores usavam mídias digitais nas escolas, a gente mal tinha projetores nas escolas. É, Na época, o que eu observei foi que tinha sido feita somente uma troca do que era um projetor antes, né, algo projetado na lousa para algo digital, projetado lá no mimeógrafo antes e agora era só algo digital que dava para conectar rápido no computador, mas não era ainda usado algo para educação, né, um jogo direto ou algo que fosse, né, definitivamente assim ligado ao aprendizado. É claro que já existia muito material, hoje sem dúvida nenhuma absurdamente mais, mas ainda não existiam tantas pesquisas também que provavam esse uso das tecnologias como algo relevante para o aprendizado dos alunos. E esse ano, então, chegou aí o ChatGPT com tudo, né? Todo mundo falando disso. O que que é isso? Bom, uma muito resumida. Na verdade, é um site, você, né, cadastra, entra lá ou digita no Google ChatGPT. E aí ele vai te dar o site, você faz um login e já entra como se fosse numa tela de chat. E aí esse chat ele funciona basicamente como o Google. Qual que é a diferença? O Google te dá sites, onde desses sites você vai buscar informação dentro dele. Então vamos supor que um professor passe um exercício lá de física, né? Explique a teoria da relatividade de Einstein. Aí você vai lá, teoria da relatividade de Einstein, no Google, vai procurar, você vai ter vários sites, várias fontes, algumas vezes melhores explicadas, outras não, enfim, você precisa entrar no site, do site, dar aquele Ctrl+C, dar aquele Ctrl+V. E claro que muitos dos alunos acabam fazendo isso direto, né, sem poder ler, ou sem ler minimamente o que é que estava escrito naquele site, às vezes o assunto não era tão relevante. O que o ChatGPT faz, ele encurta esse caminho. Você não precisa ver qual é o site, né? Ou você não precisa entrar num site e pesquisar. Você vai lá, me dê um trabalho. E o legal do ChatGPT é que você pode falar assim para ele, escreva um trabalho, por exemplo, no primeiro colegial, ou você pode falar como se fosse uma pessoa. Eu estou no primeiro colegial e eu gostaria, ou eu tenho que escrever um trabalho sobre teoria da relatividade de Einstein. Você pode me ajudar? Esse trabalho não pode ter mais que 5 páginas, tem que ter isso de informação. Você dá alguns detalhes e dá um Enter. Em questões de 10, 15 segundos, ele escreve tudo na tela e aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o ChatGPT ele veio para substituir esse trabalho de você pesquisar no Google, ler, cortar, colar, ver o que dá, o que não dá para fazer. É claro que não é só isso, né? Eu sou uma pessoa que tem usado muito, mas muito o ChatGPT mesmo, principalmente para aprender alemão. Então tem várias palavras às vezes que eu escuto, ou mesmo algumas expressões que eles usam bastante aqui, que você vai procurar num dicionário e você não acha essa resolução tão fácil ou tão clara de entender. Então eu vou lá, ChatGPT, eu escutei isso em alemão, o que significa? E ele dá uma explicação perfeita, como se fosse um professor explicando o que é aquilo que às vezes eu não consigo encontrar na internet ou numa página. Que mais?
Ah, já cheguei a perguntar para o ChatGPT, ChatGPT, eu sou professor do primeiro colegial e eu preciso fazer uma prova sobre equações lineares. Você pode montar essa prova para mim? Pum, o ChatGPT monta essa prova e aí você não tem o trabalho. É claro que às vezes a diagramação é um pouquinho ruim ou chata, mas enfim. Excel, para quem usa muito Excel também, você vai lá no ChatGPT, eu estou usando o Excel, quero fazer uma fórmula que calcula a nota do aluno, multiplica por 2 e aí no final vai somar todas as notas que eu tenho numa tabela e eu quero que dê a média no final. Você escreve isso, o ChatGPT te coloca a equação do Excel que você tem que usar. Então é uma ferramenta muito poderosa que te dá. Imagina que você queira perguntar algo para ele. Imagina agora, pensa assim, eu queria saber, sei lá, né? Não dá para entender o que está na sua cabeça aí, mas o que você perguntar para o ChatGPT, ele te responde com uma precisão muito grande. É claro que há falhas, já vi vários vídeos na internet, pessoas falando que há erros, claro. A gente erra, o computador erra, o livro erra, todo mundo erra, né? Então, não é perfeito. E também, às vezes, a qualidade ou como ele escreve, né? Ou, por exemplo, se a gente pede um trabalho para os alunos do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro ou segundo colegial mesmo, ou até terceiro colegial. A escrita do ChatGPT, muitas vezes, ela se aproxima aí de um trabalho de faculdade, um trabalho final de faculdade, onde, teoricamente, né, nós, pessoas, alunos, estão mais avançados com o português, com a linguagem, seja qual for a língua, né, mas assim, corretamente escrito, muito bem escrito. Então você consegue, professor, de certa forma, desconfiar. Por isso que hoje, né, tem essa discussão, tá, mas e aí, o ChatGPT hoje, ele vai atrapalhar ou vai ajudar? Ao meu ponto de vista, eu acredito que ele não muda absolutamente nada do que já tinha. Vai facilitar um pouquinho a tarefa dos alunos, mas os alunos que copiavam e faziam isso com o Google vão continuar fazendo isso com o ChatGPT, e os alunos que não faziam, que são os bons alunos, provavelmente vão continuar, mesmo usando o ChatGPT, lendo um pouco, alterando o texto, enfim. Existe também na internet hoje muitas ferramentas que conseguem provar. Você coloca o texto nessa ferramenta e ela consegue falar se essa ferramenta foi gerada por um site de IA, né, ou inteligência artificial, ou ChatGPT. Ele é um site que tem informações até 2021, então tudo que tem para frente, se você tentar lá escrever algo, por exemplo, da guerra da Ucrânia com a Rússia, você não vai encontrar informações. Talvez há alguma informação de antes de 2021 relevante para essa guerra, mas não especificamente dados. Então, se você pergunta às vezes, que nem, né, para quem tem Alexa, pergunta, Alexa, qual a temperatura hoje? Ela responde, né, tipo, qual é a temperatura que está hoje, porque ela consegue ver isso momentaneamente, o ChatGPT não consegue fazer isso. Mas essa é uma ferramenta que está aí, eu acho que para ajudar também os professores a conseguirem montar algumas aulas. Às vezes, por exemplo, já usei muito isso aqui, né? Bom, eu vou fazer um trabalho para os meus alunos e quais seriam as perguntas mais relevantes para eu fazer sobre determinado assunto. Primeiro, eu uso isso muito porque eu consigo perguntar isso em alemão e ele me escreve todas as perguntas em alemão, então eu consigo usar para corrigir os meus textos ou mesmo para que meu texto saia de forma correta gramaticalmente, né? Que queira ou não, não é minha língua mãe, então não me sinto tão confortável. Mas o que é legal disso também é que muitas vezes eu consigo pelo chat GPT algumas perguntas que eu jamais pensaria ou que naquele momento que eu montei a minha aula eu falei, putz, isso não é tão interessante, isso eu não tinha pensado, não era tão interessante, mas que legal fazer essa pergunta para os alunos. Uma vez eu queria fazer uma entrevista com eles, né, de forma engraçada, e eu perguntei para o chat GPT, eu quero fazer uma entrevista com meus alunos, gostaria de perguntas engraçadas que eles pudessem responder. E ele me deu lá. E aí, o mais legal eu preciso de 10 perguntas, ele te coloca 10 perguntas. Eu preciso de 5, ele te coloca 5. Às vezes, quais são os pontos interessantes? Por exemplo, né, me interessa um pouquinho por economia, coloquei lá, me explique detalhadamente como funciona a inflação de um país. Ele vai lá, explica a inflação, pode ser por causa disso. É uma linguagem muito legal, como ele escreve ainda, é muito fácil. E aí você tem lá, aumento dos preços, isso altera o produto
do Brasil, e aí os preços não aumentam de preço, as pessoas deixam de comprar, enfim. Aí você me explique um pouquinho mais sobre isso. Ele vai lá e escreve um pouquinho mais. Então, para algumas coisas, olha só, né? A gente quer julgar os alunos de não usar e eu sou uma pessoa, por isso que eu bato muito nessa tecla de que eu acho que isso não pode ser proibido, né? Não tem que ser evitado, tem que sim mostrar para os alunos que é uma ferramenta que tá para ajudar. O que não pode é ficar no Ctrl+C, Ctrl+V o tempo todo, né? Porque ela é uma ferramenta que dá sim para aprender, como eu disse, aprendendo alemão com ela. Por exemplo, outra vez eu quis escrever um e-mail, né, para uma agência aqui, uma empresa na Alemanha, e eu não sabia direito como escrever, por causa que eu queria algumas informações sobre um produto, e eu escrevi, preciso escrever um e-mail sobre esse produto pedindo essas informações. Ele escreve lá, escreva aqui o seu nome como se fosse um modelo. Escreva aqui o seu nome, esse é o texto, coloque aqui o nome da empresa. Ou seja, você tem no final o trabalho pronto e você precisa só alterar algumas coisas quando você quer, por exemplo, escrever um e-mail. Então, é uma ferramenta aí que ajuda muito, né, as pessoas no dia a dia. Para quem já está familiarizado um pouquinho com isso, né, várias vezes aqui eu tô aqui, putz, como é que eu vou fazer isso? Falei, já sei, vou lá perguntar pro ChatGPT, talvez ele tenha uma ideia. E é engraçado como de ideias que eu pergunto me geram outras ideias também. Assim como aqui pro canal já perguntei, por exemplo, isso não funcionou muito para mim, né? Me dê 50 ideias de como gravar ou de tópicos para gravar vídeos pro YouTube, né, sobre escolas na Alemanha ou no Brasil. E aí ele dá alguns temas muito genéricos ou alguns temas que não são tão relevantes quanto eu, né, tô vendo aqui, ou ele não sabe o dia a dia. Então, o ChatGPT, ele não vai te dar essa noção humana das coisas, né? Por exemplo, para doença também, né? Eu tô sentindo isso, o que pode acontecer? Para minha moto, outro dia tava com defeito, eu perguntei quais são os problemas que pode acontecer quando isso acontece. E é legal que coloca vários pontos. Eu falei, putz, eu não tinha pensado nisso. Fui lá, olhei a minha moto, um dos problemas que eu poderia resolver, né, que eu poderia trocar uma peça, eu troquei, não funcionou, as outras não tinha como, mas é legal que também que no final ele sempre escreve, bom, eu sou somente uma máquina, né, sempre com aquele cuidado para que as pessoas também não sejam loucas e seguir ao pé da risca. Mas, fechando aqui o que eu queria dizer então, né, expliquei mais o que era o ChatGPT. Eu acho que já deu uma noção básica do que é e de como isso pode funcionar ou atrapalhar na escola. É claro que aí vai de cada professor, mas uma coisa que eu tenho feito muito é, quando eu passo um trabalho para os alunos, assim que eles me entregam esse trabalho, eu crio uma maneira, ou forma oral, ou uma prova, ou peço para gravar um vídeo, que eles me provem aquilo que eles aprenderam, aquele trabalho que eles fizeram em casa. Então é uma forma de você conseguir fazer com que eles ali, né, se sintam um pouco na pressão de pelo menos ler o trabalho. Bom, meu vídeo vai ficar muito longo hoje. Eu posso amanhã falar um pouquinho o porquê dessa discussão do ChatGPT. Hoje, na verdade, na reunião aconteceu algo aí sobre trabalho de classe, e aí por isso que eu né, pensei nisso. Falar, legal contar isso para quem não sabe, para quem não conhece, para quem tá pensando. Mas de novo, eu acho que vale a discussão. É engraçado que esse vídeo aqui, talvez daqui um mês, né, nessa velocidade com que a tecnologia muda, já seja algo muito ultrapassado, mas eu vou ficar curioso para ver esse vídeo daqui um ano, né, e falar, meu Deus, olha, eu tava falando do ChatGPT, hoje a gente tem milhões de outras coisas, ou daqui 10 anos, como que vai estar a tecnologia, como é que vai estar a escola. Eu acho que isso que vale também na gravação desses vídeos. Bom, esse foi meu diário de classe hoje, um abraço, amanhã já é quinta-feira já, mais 2 dias. Até mais!